Olá, meu nome é Ana, sou a professora da disciplina Introdução aos Materiais Cerâmicos do curso de Engenharia de Materiais da UFCA e hoje vamos falar de matérias-primas naturais. Esse vídeo não tem a intenção de explicar tudo sobre essas matérias-primas, e sim apresentar alguns conceitos gerais. Por isso, é muito importante você ler os capítulos de livros que indiquei no material didático. As matérias-primas naturais cerâmicas são aquelas que são obtidas da natureza e somente passam por algum processo de beneficiamento. Por exemplo, da rocha argilito, obtemos a matéria-prima argila. Do granito e pegmatito, obtemos o feldspato. Do arenito, o quartzo. Bem, mas vamos falar já das matérias-primas. A denominação de argila difere em função dos campos de estudo. Em geotecnia e engenharia civil, o termo está ligado somente a tamanho de partícula. Mas para nós, engenheiros de materiais, a composição mineralógica da argila é de extrema importância. Segundo a Associação Internacional para Estudos de Argilas, a IPEA, a argila é um material natural, composto principalmente por minerais de grão fino, que em contato com a água torna-se plástico, e quando seco ou queimado endurece. Embora a argila contenha usualmente filosilicatos, pode conter outros minerais que não transmitem plasticidade, além de algumas argilas apresentarem matéria orgânica. A Associação Brasileira de Cerâmica faz uma definição muito semelhante, somente trocando o termo filosilicato por argilominerais. Ocorre que, fora raras exceções, argilominerais são filosilicatos. Os outros minerais não plásticos comumente encontrados nas argilas são o quartzo, a calcita, a gibsita, a pirita, a hematita, etc. Os tipos de minerais presentes e suas quantidades relativas definem as propriedades das argilas. Plasticidade é a propriedade que um sistema possui de se deformar pela aplicação de uma força e de manter essa forma adquirida quando essa força é retirada. O termo filosilicato significa folhas de silicato, ou seja, esses minerais têm estrutura de folhas. O arranjo da superfície dos átomos gera uma carga elétrica na superfície das folhas. Essa carga elétrica atrai a água, que é uma molécula polar. As partículas lamelares em folhas lubrificadas pela água facilitam o deslizamento, gerando a plasticidade. Em geral, uma argila pode absorver água em determinados teores e manter o comportamento plástico. Além disso, a matéria orgânica é capaz de fornecer plasticidade aos caulins. Vamos falar sobre o grupo dos filosilicatos ou argilominerais. Este grupo são os silicatos hidratados de alumínio, ferro e ou magnésio. Para a indústria cerâmica, os mais usados são a caulinita, a ilita e o montmorillonita. A caulinita tem composição química L2O3, 2SiO2, 2H2O. Logicamente, seus átomos se arranjam em uma estrutura em folhas. O pontinho roxo é o íon de silício, que está rodeado por 4 íons de oxigênio representados pela cor azul, formando uma camada de tetraédros de silicatos. Em vermelhos, temos o íon de alumínio, rodeado por outros 6 íons de oxigênio ou hidroxilas, representados por pontos verdes, formando uma camada octaédrica. Essa camada tetraédrica se junta com a camada octaédrica, gerando uma folha conhecida como TO. Essa estrutura tem uma das dimensões bem maior que as outras, assim como uma folha de papel. A ilita e a montmorillonita também têm estrutura em folhas. A diferença é que a folha da ilita é formada por duas camadas tetraédricas intercaladas por uma camada octaédrica, e há um cátion entre as folhas. No exemplo da figura, é o potássio em amarelo. E a montmorillonita também é TOT, e tem tantas substituições isomórficas que precisa ter vários cátions entre suas camadas para alcançar o equilíbrio químico. Então, a caulinita contém alumínio, silício, hidrogênio e oxigênio, enquanto a montmorillonita e a ilita são formados por estes e por outros elementos químicos, como sódio, potássio, magnésio. Na realidade, a montmorillonita e a ilita apresentam, respectivamente, alta e média capacidade de fazer substituições de íons em sua estrutura, gerando várias espécies desses tipos de argilominerais. É o que chamamos de substituição isomórfica. Tudo isso gera uma propriedades diferenciadas entre os argilos minerais. Assim, geralmente, a caulonita apresenta poucas substituições isomórficas, a ilita média e a montmorillonita muita. Um exemplo dessas substituições isomórficas é que em vez do íon Al mais 3, pode haver um íon magnésio mais 2.
Como esses íons têm valências diferentes, o equilíbrio químico da folha é alterado. Assim, a montmorillonita com muita substituição isomórfica precisa de cátions entre suas folhas, TOT, para poder equilibrar sua estrutura. Sua superfície bem carregada de íons atrai a molécula de água, que é polar. Aliado a isso, a montmorillonita apresenta tamanhos de partículas muito pequenos, o que aumenta sua área superficial e a sua capacidade de absorver água. Por isso, apresenta altos índices de plasticidade. Esse mesmo raciocínio vale para a elita e caulinita. Como a elita é intermediária, seus índices de plasticidade são intermediários. Já a caulinita tem baixos índices de plasticidade. Esse monte de íons de montmorillonita gera tanta interação com a água que é difícil sua defloculação. Os íons também afetam a temperatura de sinterização. Quanto mais íons sódio, potássio, cálcio, ferro, menor será a temperatura de sinterização. As argilas são aplicadas em quase todos os segmentos da cerâmica tradicional, devido às suas propriedades normalmente são usadas para fazer cerâmicas brancas, louças de mesa, sanitários, porcelanato e até papel usamos o caulin. Para produtos estruturais, tijolos, telhas, tubulações de esgoto, revestimentos, rústicos, geralmente usamos uma argila que tem contaminação de minerais como a hematita, que são os responsáveis pela cor vermelha do produto. Os argilos minerais presentes nas matérias-primas normalmente é a elita ou a montmorillonita. Os feldspatos são um grupo de minerais. Quimicamente, são aluminosilicatos, alcalinos ou alcalinos terrosos. Além desses 4 minerais apresentados na tabela, há uma série de minerais diferentes. Também há feldspatos de lítio e césio. Os sódicos, a albita, e os potássicos, o ortoclásio, são os mais usados na indústria cerâmica, pois formam eutéticos com a sílica 1050 e 990 graus Celsius, respectivamente. A anortita de cálcio pode substituir o calcário e a petalita, apesar de pouco usada, apresenta uma propriedade interessante, que é o coeficiente de expansão negativo. A petalita é um feldspato de lítio. Os feldspatos, como toda matéria-prima mineral, são formados por uma mistura de minerais. Assim, os feldspatos potássicos comerciais apresentam pequenas quantidades de albita e os feldspatos comerciais de sódio apresentam traços de ortoclásio. No diagrama de equilíbrio, no sistema feldspato, potássico e sílica, vemos o efeito benéfico da reação eutética. A 990 graus, com aproximadamente 55% de quartzo, há a formação de fase líquida, que ajuda nos processos de sinterização. Assim, pela temperatura de fusão relativamente baixa, os feldspatos são usados na fabricação de vidro, fritas, placas de cerâmicas, isoladores elétricos de porcelana, esmaltes, vidrados, louça de mesa, louça sanitária. Os feldspatos podem ser substituídos por nefelina cianito, que é uma rocha ígnea rica em feldspatos sódicos, e também por filitos cerâmicos, que são sedimentos que sofreram metamorfose. Ambos são ricos em elementos químicos alcalinos, sódio e potássio, o que normalmente diminui a temperatura de formação de fase líquida. O filito também contém caulinita, mica, muscovita ou cerecita e quartzo em proporções variáveis. Assim, dessa forma, também pode substituir parte da argila da massa cerâmica. A sílica é um dióxido de silício. Ela tem diversas formas de arranjar seus íons, tridimensionalmente, ou seja, apresenta polimorfismo. Dependendo da temperatura, uma forma se transforma em outra. A 573 graus Celsius ocorre a inversão do quartzo alfa para o quartzo beta. Essa inversão é bem estudada no processamento cerâmico. A estrutura do quartzo beta é bem maior que o quartzo alfa. Então, durante o resfriamento, no processo de queima, a diminuição do tamanho do quartzo, se for drástica, pode gerar tensões internas na peça cerâmica e até quebrá-la. Então, geralmente, as fábricas controlam a velocidade de resfriamento próxima a esta temperatura. As propriedades principais do quartzo são dureza, alto ponto de fusão e habilidade de formar vidro. Assim, o mesmo é usado para prover uma massa sólida rodeado pela fase vítrea, mantendo o corpo coeso, gerando estabilidade dimensional. O quartzo é usado como matéria-prima de cerâmica branca, revestimentos, isolantes, vidro, esmaltes e materiais refratários.
Dentro da produção dos materiais, o quartzo tem como funções controle da dilatação, ajuste da viscosidade da fase líquida formada durante a queima, facilita a secagem, facilita a liberação de gases durante a queima e reduz o custo da massa. Com essas três matérias-primas, argila, feldspato e quartzo, fazemos inúmeros produtos. Uma massa com esses três componentes, com maior teor de feldspato, é ideal para fazer porcelana dentária e vidrado cerâmico, representados aqui pelas regiões enumeradas de O10 e 11. E uma massa mais rica em quartzo, como a região 2, serve para fazer tijolo de sílica. Já uma massa com quantidades semelhantes das três matérias-primas é boa para fabricar porcelanato. As funções principais desses componentes são: o argilo mineral fornece plasticidade, resistência mecânica antes da queima, o quartzo reage durante a queima com os demais componentes, gerando um corpo coeso, com estabilidade dimensional, e o feldspato, nas massas mais ricas em caulinita, atua como fundente, formando fase líquida. Eu destaco que quando a massa é mais rica em ilite e multimeronita, estes minerais podem reagir com outros, formando fase líquida antes do feldspato. Além dessas três matérias-primas naturais, temos outras, por exemplo, o grupo dos carbonatos. Os carbonatos desprendem CO2 nas temperaturas entre 750 graus e 950 graus Celsius, formando óxidos de magnésio e cálcio. Esses óxidos têm propriedades e funções interessantes. A calcita é usada para fabricar vidros, esmaltes e fritas, bem como cerâmicas cristalinas e cimentos aluminosos. O óxido de cálcio tem poder fundente. Contudo, em massas cerâmicas cristalinas, é preciso atentar se é desejável que o corpo fique poroso, pois a liberação de CO2 gera poros. Como o óxido de magnésio tem alto ponto de fusão e resistente ao ataque químico de certas substâncias, a dolomita e a magnesita são mais usados para fabricar refratários. A grafita é composta por carbono cristalino e tem forma de palhetas brilhantes, grafita lamelar, ou partículas sem brilho, grafita amorfa. Apresenta as seguintes propriedades de interesse: altíssimo ponto de fusão, 3.927 graus Celsius, melhor condutor térmico e elétrico entre os não metais, quimicamente inerte e lubrificante. Assim pode ser aplicada como refratário para a confecção de cadinhos, baterias alcalinas, lubrificantes, lápis e lapiseira, compostos de grafite e teflon para fazer vedação, confecção de inúmeros produtos de magnésio carbônico e alumina carbeto de silício e carbono. Também temos a volastonita, que é um cálcio silicado. Na queima entre 980 a 1050 graus, ela atua como fundente. No resfriamento, não apresenta inconveniente no quartzo, que é uma redução volumétrica. Também gera baixa dilatação térmica, brilho e superfície lisa. Assim, suas aplicações são em materiais de revestimentos, particularmente monoqueimados, pois melhora a resistência mecânica, reduz a retração linear de queima, reduz o ciclo de queima, e em esmaltes vidrados em teores de 5 a 20%, pois melhora o intervalo de fusão e o brilho. O bórax ocorre dissolvido em águas de vários lagos e em depósitos salinos, sendo formado pela evaporação destas águas. Seu uso é em vidros, fritas e esmaltes. Boro é formador e modificador da rede do vidro e melhora sua resistência ao choque térmico. Por isso é usado para fazer vidros de laboratório e os que vão para o forno, e também as fibras de vidro. Existem outras matérias-primas cerâmicas naturais com diferentes propriedades e aplicações, a exemplo da zirconita, pirofilita, talco e cromita. As características das matérias-primas citadas nesse vídeo e de outras você encontra nos capítulos dos livros indicados. Essas são as fontes bibliográficas das figuras que aparecem neste vídeo. Bons estudos!